Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Crônicas, capítulo 7. A dedicação do templo. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo do Senhor. Os sacerdotes tomaram seus lugares designados, bem como os levitas que cantavam: Seu amor dura para sempre. Os levitas acompanhavam o cântico com os instrumentos musicais que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor. Os sacerdotes, de frente para os levitas, tocavam as trombetas e todo Israel estava em pé. Em seguida, Salomão consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali, apresentou holocaustos e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que ele havia construído era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes como Lebo-Amate ao norte e o Ribeiro do Egito ao sul. No 8º dia, foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por 7 dias e a festa das cabanas por mais 7 dias. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. A resposta do Senhor a Salomão. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir fielmente como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia, pois fiz esta aliança com seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre governará Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem a meus decretos e mandamentos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei o povo desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei dele objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E, embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os tirou da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso, ele trouxe sobre eles todas essas calamidades. Capítulo 8. As muitas realizações de Salomão.
Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, voltou sua atenção para a reconstrução das cidades que o rei Hirão lhe tinha dado e nelas estabeleceu os israelitas. Salomão também lutou contra a cidade de Amate-Zobá e a conquistou. Reconstruiu Tadmor no deserto e construiu na região de Amate cidades para servirem como centros de armazenamento. Fortificou as cidades de Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, reconstruindo seus muros e colocando portões com trancas. Também reconstruiu Baalate e outros centros de armazenamento e construiu cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas: hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados, e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles os serviam como soldados, oficiais de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 250 oficiais para supervisionarem os trabalhadores. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia construído para ela. Disse: minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali e é lugar sagrado. Depois, Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia construído para ele diante da sala de entrada do templo. Conforme Moisés havia ordenado, oferecia sacrifícios aos sábados, nas festas de lua nova e nas 3 festas anuais: a Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas. Segundo as instruções de seu pai Davi, designou os turnos dos levitas. Também encarregou os levitas de dirigirem o louvor e ajudarem os sacerdotes em suas responsabilidades diárias. Designou por divisões os guardas das portas, de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Todas as ordens de Davi com respeito aos sacerdotes, aos levitas e aos tesouros foram cumpridas à risca. Salomão certificou-se de que fosse realizado todo o trabalho relacionado à construção do templo do Senhor, desde o dia em que foram lançados os alicerces até a conclusão das obras. Por fim, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, portos às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom. Hirão lhe enviou embarcações comandadas por seus próprios oficiais, com uma tripulação de marinheiros experientes. Essas embarcações navegaram com os marinheiros de Salomão para Ofir e trouxeram de volta para o rei Salomão 15.750 quilos de ouro. Capítulo 9. A visita da rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte em suas roupas, e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que ouvi.
Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel, e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então, ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus das escadas do templo e do palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca se tinham visto coisas tão belas em Jerusalém. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A riqueza e o esplendor de Salomão. A cada ano, Salomão recebia 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia e os governadores das províncias também lhe traziam ouro e prata. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 3,6 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então, o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um lugar de descanso para os pés feito de ouro. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os marinheiros enviados por Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Reis de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos para seus cavalos e carros de guerra, e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele em Jerusalém. Governava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates ao norte, até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de muitos outros países. Resumo do reinado de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, na profecia de Aías de Siló e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou por 40 anos sobre todo o Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.